ótimo dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Agora são 9 horas e 30 minutos. Hora de você ficar bem informado. Hoje é dia de São Judas Tadeu, invocado para as causas impossíveis. Vamos mostrar como estão as comemorações deste santo aqui na capital paulista. Hoje também é quarta-feira, dia de catequese com o Papa Francisco. De Roma, Túlio Fonseca traz os detalhes para nós. No Rio de Janeiro, começam as reformas no Cristo Redentor para as comemorações dos 90 anos do monumento. E tem também a previsão do tempo para todo o Brasil. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. E a gente está de volta, começando com a catequese do Papa Francisco. Hoje é quarta-feira, dia de catequese com o Papa, e o Túlio Fonseca traz para nós as informações deste encontro com o Sumo Pontífice nesta quarta. Hoje, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco deu continuidade ao itinerário de catequese sobre a oração. Disse que após percorrer o Antigo Testamento, a reflexão será então sobre a oração de Jesus. Francisco refletiu sobre o episódio do Evangelho em que Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João no início de sua missão pública, e disse que este ato de Jesus é muito importante, pois ele se une ao povo que, quando eram batizados, pediam perdão por seus pecados, ou seja, era uma oração penitencial. E Jesus, em atitude de solidariedade com a nossa condição humana, mesmo não sendo pecador, se aniquila como filho de Deus e se coloca na mesma condição de seu povo. Francisco afirmou que Jesus vem até nós e reza conosco, e que todas as vezes que nós nos colocamos em oração, nunca estamos sozinhos. Rezamos sempre com Jesus, e precisamos ter isso claro na nossa mente e no nosso coração. O pontífice ainda afirmou que neste acontecimento, Jesus nos faz compreender que ele veio para todos, até mesmo para aqueles que pensavam que não podiam ser amados por Deus, aqueles que não se atreviam a chegar perto do templo e aqueles que não oravam porque não se sentiam dignos. E completou dizendo que Jesus não é um Deus distante, que ele se faz próximo de cada um de nós. Ainda na reflexão, o pontífice afirmou que a oração de Jesus no Rio Jordão é totalmente pessoal e assim será durante toda a sua vida terrena. Porém, no Pentecostes, Jesus nos une ao corpo que é a Igreja e faz com que a nossa oração seja a oração dele e nos convida a orar como ele orou. E afirmou que também quando não conseguimos rezar, não temos vontade, nos sentimos indignos, é Jesus que reza conosco e como intercessor apresenta as nossas intenções, as nossas feridas ao Pai e que nós precisamos ter fé nisso. O pontífice concluiu dizendo que é preciso muita humildade para viver a verdadeira oração e nos colocarmos na condição de filho que suplica ao Pai. Disse ainda que a oração é um presente que Jesus nos deu e com ele conseguiremos sempre viver essa proximidade com Deus. Já no apelo final, o Papa Francisco pediu orações e disse estar unido à dor dos familiares dos jovens brutalmente assassinados no último sábado em Camarões. Pediu um cessar-fogo no conflito que acontece ali naquelas regiões e também a oração de todo o povo de Deus por essa situação. Uma última notícia que o Vaticano emitiu hoje é que o Papa Francisco assinou um decreto com o reconhecimento de alguns veneráveis, beatos e também servos de Deus. Entre eles, a serva de Deus, Isabela Cristina, que foi martirizada em Juiz de Fora no ano de 1982, e também reconheceu as virtudes heróicas do servo de Deus, Roberto Giovanni, que faleceu em 1994 em Campinas. Provavelmente, em breve, teremos mais detalhes de como serão as celebrações desses novos beatos para a Igreja. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E segundo o Ministério da Economia, ainda não há previsão para o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família neste ano. Esse 13º foi instituído no ano passado pelo governo e pago para mais de 13 milhões de famílias. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro assegurar que o 13º seria anual, a medida provisória
que tratava do benefício, só assegurou o pagamento de 2019. Uma comissão do Congresso chegou a aprovar mudanças para tornar o pagamento permanente. Mas tanto a MP quanto as alterações perderam a validade porque não foram votadas a tempo pela Câmara e pelo Senado. E a vacina contra a poliomielite acaba no próximo sábado, mas ainda é baixa a adesão. Mais de 7 mil crianças ainda não foram vacinadas contra a poliomielite no Brasil, a 3 dias do fim da campanha de vacinação. A idade do público-alvo vai de 1 a 5 anos e só 35%, cerca de 4 milhões, foram vacinadas até agora. A força-tarefa teve início no dia 5 de outubro e vai até o dia 30, sexta-feira. A maior taxa de vacinação foi registrada entre as crianças de 2 anos. A menor foi entre as crianças de 3 anos. Os estados que mais vacinaram foram o Amapá, com quase 63% de crianças imunizadas, e a Paraíba, com pouco mais de 50%. A menor taxa de cobertura foi registrada em Rondônia, com pouco mais de 11%. É importante destacar que não existe tratamento para a poliomielite e a vacina é a única forma de prevenção da doença. O Brasil está livre do poliovírus desde 1990 e em 1994 recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre da circulação do vírus, mas existem países no mundo que ainda registram casos endêmicos da poliomielite, como o Paquistão e Afeganistão. Por isso, a importância de reforçar a vacinação. A recomendação aos estados que não atingirem a meta é para que continuem com a vacinação de rotina. Mais de 40 mil postos de saúde estão disponíveis em todo o país. E a seguir, São Judas Tadeu, em São Paulo, muda a programação para celebrar o dia do padroeiro, né? O Santuário São Judas muda a programação nesse dia de hoje para que as pessoas possam participar, mantendo todos os cuidados contra a Covid-19. Você acompanha agora aí imagens do santuário. A mínima de hoje aqui em São Paulo é 17 graus e a máxima 23. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor começa a ser reformado para a celebração dos seus 90 anos. A festa será comemorada em outubro do ano que vem. No dia 12 de outubro, o Santuário Cristo Redentor completou 89 anos e foi dado início o ano de preparação para a celebração dos 90 anos do monumento, que serão comemorados no dia 12 de outubro de 2021. A estátua, que mede 38 metros de altura e está localizada no topo do Morro do Corcovado, a mais de 700 metros acima do nível do mar, passará por reparos que começaram ontem. Serão reparos na estrutura para a preservação de possíveis riscos à sua integridade e para prevenir também possíveis acidentes com os turistas. E a pandemia nos fez mais conectados. Compras e transações bancárias pela internet se tornaram mais comuns. Mas é preciso muita atenção, porque com essa comodidade também aumentaram os crimes virtuais. O trabalho em home office, as aulas online, entre outras tantas novidades virtuais surgidas na pandemia, trouxeram a comodidade de permanecer em casa. Por outro lado, os crimes virtuais aumentaram. No primeiro semestre, ocorreram mais de 2,5 bilhões de ataques cibernéticos no Brasil. As pessoas estão mais em casa, as empresas tiveram que se adequar a oferecer serviços baseados em home office, e isso não teve tempo suficiente para poder ter aquela migração. Muita gente adquiriu equipamentos eletrônicos, como dispositivos móveis, notebooks, e isso sem os devidos cuidados com a segurança da informação. Os aplicativos de mensagem têm sido as ferramentas mais utilizadas pelos criminosos. Para não fazer parte das estatísticas, é importante seguir algumas orientações. Não clique em links suspeitos enviados por e-mails ou aplicativos de mensagens. Não atualize dados bancários recebidos por WhatsApp. Não envie informações pessoais, como números de documento, cartões de crédito, etc. Não utilize o Wi-Fi público para transações bancárias. Um outro crime recente no meio virtual envolve o cadastro do Pix, sistema de transferência de dinheiro lançado pelo Banco Central. Já está acontecendo de criminosos virtuais mandarem
links por mensagens de texto, mensagens instantâneas, WhatsApp. Lembrem sempre, o cadastramento ele tem que ser feito dentro da plataforma virtual do seu banco. Não atualize os dados do Pix por outros canais. Estamos cada vez mais envolvidos com a tecnologia. Por isso, se faz necessário buscar sempre o conhecimento nessa área para não ser vítima desse tipo de crime, como ressalta o especialista. Existe lá o site da Cartilha de Segurança da Informação e lá contém diversas dicas. Isso é bem interessante, ter essa consciência sempre de segurança da informação para que minimize esses riscos que a gente está exposto utilizando a tecnologia da informação. E a seguir, padre explica quem é São Judas Tadeu e fala como serão as comemorações deste ano. E a gente vai novamente para o Santuário São Judas, aqui em São Paulo, acompanhando a movimentação por lá. Os termômetros marcam agora 24 graus aqui na capital paulista. Canção Nova Notícias está de volta agora fazendo um alerta. Um ciclone extratropical se forma no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com rajadas de 50 a 70 km por hora. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira de sol no sul do Brasil. Não chove na maioria das áreas dos 3 estados, mas pode chover no final do dia na Grande Porto Alegre. No sudeste o sol aparece, mas há previsão de chuva na região, principalmente entre a tarde e a noite. Tempo instável no centro-oeste. Faz sol, mas há expectativa de chuva em Goiás e no Distrito Federal. No norte, dia abafado com pancadas de chuva. Há risco de temporais no Pará e no Tocantins. No Nordeste, tempo firme entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Há risco de temporal na Bahia. E a pandemia, de certa forma, trouxe um novo olhar das pessoas sobre a vida e as possibilidades que ela oferece. Aprender a cozinhar, por exemplo, pode trazer alguns benefícios. Além de desenvolver novas habilidades, ajuda na prevenção de doenças emocionais. Quem não se imaginava cozinhando, mas por causa da quarentena teve a necessidade de aprender, pode não só ter gostado, mas ter descoberto um novo talento. É o caso de Thalissa e do padre Sandro. Eles achavam que não tinham jeito na cozinha. O máximo que eu fazia era um miojo, um ovo, uma omelete, um mexido. Eu até tentava fazer alguma coisa na cozinha. Fritar um ovo, mas cozinhar mesmo, poucas vezes tentei cozinhar e às vezes que eu cozinhei não deu nada certo. Até que se surpreenderam com o que prepararam. Uma coisa que eu vi muita gente tentando. E aí eu fui mexer na internet, fui mexer nas coisas e vi algumas pessoas falando na televisão que nunca tinha cozinhado e que começou a cozinhar. Isso me animou. Vale toda a criatividade neste tempo de pandemia para lidar com a ansiedade. Aprender a cozinhar pode trazer benefícios não só pelo fato de aprender algo novo, mas pelo efeito terapêutico que evita doenças psicossomáticas. Essa disponibilidade em aprender, em criar, ela gera essa qualidade de vida, esse sentimento de prazer, de realização. Porque quando nós ficamos muito parados, há um nível crescente aí da ansiedade, que é a liberação do cortisol e tudo mais. Além da possibilidade de melhorar a qualidade de vida devido a uma alimentação saudável, cozinhar em casa também pode ser uma oportunidade de doação ao próximo. Então, quando se coloca amor nas coisas ali e se fazem ali aquelas coisas bem feitas com amor, esta oportunidade realiza o ser. Se eu for olhando ali mais ou menos como que é a receita em um vídeo, alguma coisa assim, a pessoa falar mais ou menos, eu acredito que hoje eu tenho mais essa liberdade de fazer. Acredito que o básico, o feijão, o arroz para mim e uma carne
Eu aprendi a fazer bolo, tortas, lasanha, caldos, sopa. Até eu tenho um canal no YouTube que tem algumas receitas que eu tentei fazer e que deu certo. Aquelas receitas que eu postei lá foi a primeira vez que eu estava fazendo e deu certo. E assim eu fiquei, muito bom. Hoje é dia de São Judas Tadeu, um santo bem popular no Brasil, em especial aqui em São Paulo, onde há um grande santuário dedicado a este apóstolo, que era também primo de Jesus. Este ano, as celebrações aqui na capital paulista vão ser diferentes devido à pandemia do coronavírus. São Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Jesus, ele foi escolhido por ele, mas existe uma particularidade. Além de ter sido escolhido por Jesus, ele também era parente de Jesus, era primo de Jesus. Então São Judas Tadeu, ele de certa forma, durante a infância, ele conviveu muito com Jesus, teve proximidade com ele e foi capaz então de perceber que naquele menino, naquele jovem, naquele adolescente Jesus existia algo de diferente ao ponto de depois querer segui-lo, de talvez suplantar todos os limites ou algumas situações que possam ter vivido ali como família e seguir o mestre. Então São Judas Tadeu, ele tem essa proximidade com Jesus e é por isso que ele também então é considerado um santo, né, das causas difíceis, das situações difíceis. São Judas Tadeu é um santo muito conhecido no Brasil, muito procurado, a devoção dele é muito forte e este ano no santuário, a festa, né, dedicada nesse dia 28 de outubro, ela vai ser um tanto especial por causa de toda essa situação que o Brasil e o mundo está vivendo. Então nós teremos ali um ambiente bem controlado, teremos um ambiente com várias celebrações, com restrição de acesso, com distanciamento, com os cuidados que são necessários para evitar o contágio. Hoje, desde manhã, as pessoas já estão procurando o santuário, já estão vindo e todas obedecendo às regras, vindo com máscara e participando com intensidade. A devoção a um santo exige, né, uma atitude de fé, exige das pessoas uma atitude de entrega, exige das pessoas uma busca, né, por um processo de identificação. E se identificar com São Judas Tadeu é, de certa forma, se identificar com um parente próximo, com uma pessoa próxima, né, da gente. E fica aí a dica, né? As inscrições para a participação das missas no Santuário de São Judas Tadeu já foram encerradas. Mas, a partir do meio-dia, as missas serão transmitidas via YouTube, com exceção da celebração da 1h30 da tarde. Para mais informações, acesse sãojudas.org.br. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Canção Nova. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Você fica aí com imagens ao vivo aqui de São Paulo, aqui da Vila Mariana.